Recebemos aqui em nosso programa Rafael Fazi, é advogado, atuante e militante na área trabalhista no Departamento Trabalhista da Andersen Balão Advocacia aqui em Curitiba. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. As suas considerações iniciais. Obrigado, agradeço o convite e entendo que é muito importante fazer essa retrospectiva de algumas alterações recentes na legislação, em especial dessa nova legislação que veio justamente para proteger o trabalho das mulheres, qualificar o trabalho feminino. Bacana. Olha, pessoal, o tema de hoje que o Rafael vai estar trazendo para a gente aqui é sobre o programa Emprega Mais Mulheres, da Lei 14.457 de 2022. Nós sabemos que com a pandemia, né, principalmente aí nós tivemos um crescente número de pessoas trabalhando em home office, né? As mulheres, por consequência, também tiveram que ter uma jornada dupla em casa, né, Rafael? E com isso esse programa ele veio trazer o quê? Benefícios às mulheres que atuam também nesse tipo de trabalho home office, né, Rafael? Exatamente. Ah, perfeito. Rafael, fala pra gente aí, para o nosso espectador, as formas que essa lei, né, conhecida como Emprega Mais Mulheres, beneficia famílias com crianças pequenas. Então, qual que é a lógica da lei? É uma questão muito interessante. Ela não beneficia só as mulheres, ela beneficia a questão de uma parentalidade consciente, ou seja, uma criação consciente entre pai e mãe, uma divisão de tarefas. Como você mesmo mencionou, é muito comum que a mulher tenha uma atividade dupla, né? Seja no trabalho, depois em casa. Então, a legislação ela veio justamente para conferir algumas vantagens específicas às mulheres e a criação de uma consciência dessa parentalidade compartilhada, com alguns benefícios, algumas situações em que o empregado, o homem, pode ficar em casa e a mulher retornar ao trabalho. Ou seja, não fazendo com que ela precise ficar muito tempo afastada e isso possa causar um prejuízo para ela no seu trabalho, né? Ah, perfeito. E a gente percebe também que, embora tenhamos aí alternativas de jornadas diferenciadas, tanto para mulheres quanto para homens, o que que essa lei de fato vem trazer aí para essas mulheres como forma de benefícios? O principal ponto é a priorização do trabalho pelo empregador do home office. Não existe uma obrigatoriedade. Se a empresa quiser manter presencial, ela pode estar dentro do direito potestativo do empregador. Mas se tiver um empregado ou uma empregada que tem um filho menor de 6 anos e ele tiver uma vaga para home office e tiver duas pessoas na mesma condição, esse com um filho menor e uma sem, o que tem o filho menor deve ser priorizado, justamente no intuito do legislador, sabendo, né, que essa criança acaba tendo mais necessidades, é mais fácil quando o pai ou a mãe está dentro de casa, diminui também muitas vezes o tempo de trajeto da empresa, que isso considera bastante. Às vezes a dificuldade de encontrar alguém para ficar com a criança, então o home office ele traz essa flexibilidade. E também a lei traz algumas outras previsões, que ela reforça algumas previsões que já existiam na legislação, né, com possibilidade de trabalhos 12 por 36, jornadas flexíveis, banco de horas. Então, ela visa realmente estender, criar algumas novos benefícios e estender aqueles que já existiam para o trabalhador e principalmente para a trabalhadora, né, que acaba sendo o público principal da legislação. Olha, muito importante a sua ponderação aí, sua colocação, Rafael, porque nós temos aqui, nossos espectadores, muitas mulheres que nos assistem, e é importante isso que a gente está tratando aqui. Você que nos assiste, você mulher, e pais também, né? Como a gente viu, é a parentalidade aí, dos benefícios que essa lei vem trazendo. E sobre com relação a esses benefícios, Rafael, essa lei ela reforçou ou consolidou com relação à equiparação salarial entre homens e mulheres? Sim, ela veio trazer disposição expressa. Já existe legislação nesse sentido, né? A CLT já falava isso, que você não pode duas pessoas na mesma função ter salários distintos, mas na prática, o que revelam diversos estudos é que acaba sendo comum, mais comum do que deveria, a distinção de salário de empregados homens e empregados mulheres. Então a lei ela reforça, ela traz uma nova disposição, trazendo a vedação à diferença remuneratória entre o empregado homem e a mulher. E com relação a essa lei, que é chamada, né, de mais mulheres, né?
Nos diga, por exemplo, com relação a esses benefícios que a mulher, os pais, eles têm, que é auxílio creche, salário paternidade, entre outros benefícios. Fale para a gente aí o que essa lei ela veio trazer sobre esses benefícios aí. O principal benefício instituído é o auxílio creche, né? Ele já tinha, na verdade, uma estimativa de regulamentação no passado. A lei previdenciária já fala que que o auxílio creche não vai incidir na base de cálculo do INSS, ou seja, ele já tinha essa expectativa, mas até então não tinha sido regulamentado. E a lei veio justamente trazer esse benefício. Ou seja, é um incentivo, porque nós sabemos muitas vezes que às vezes é difícil conseguir uma vaga numa creche pública ou alguma coisa nesse sentido, às vezes não tem próximo à casa, então a lei veio trazer essa possibilidade do empregador fazer esse auxílio ao empregado. Então, seja o empregado ou a empregada com filho pequeno, vai até a creche, faz o pagamento e depois pega o reembolso desse pagamento junto ao empregador. Então, o empregado não tem esse prejuízo, o empregador consegue auxiliar os seus funcionários com filhos pequenos a garantir esse cuidado, que é tão importante nessa primeira fase de vida, e ainda por cima o empregador, essa verba não é salarial. Ou seja, o empregador não precisa pagar sobre isso INSS, FGTS ou qualquer espécie de imposto, é uma verba indenizatória. Então é uma vantagem também para o empregador, porque não gera aqueles tributos que nós sabemos que muitas vezes é um desincentivo, né? Então acaba consolidando uma prática para auxílio a pais e mães. Então o auxílio creche é o principal. Existe a possibilidade também, uma alteração interessante na legislação, que é o fornecimento de cursos para mulheres. O empregador pode suspender o contrato desde que haja esse pedido, né, do público feminino e tenha essa disponibilidade de vaga pelo empregador, suspender o contrato das mulheres para fazer curso de qualificação. Nesse período, quem vai pagar é o Estado, não é o empregador. Então, tem essa vantagem. O Estado vai estar fazendo o pagamento para que a mulher possa se capacitar. O empregador pode complementar esse valor se quiser. Essa parcela vai ser indenizatória. Então, ele traz isso tudo. Só lembrando que o empregador não pode obrigar a mulher a participar, né? Ele pode oferecer os cursos, mas depende de uma opção das mulheres. Então, ele traz essa opção. A lei também traz a opção do pai fazer um curso de qualificação após o período de licença maternidade, para que ele possa ficar em casa com as crianças enquanto a mãe retorna para a atividade. E daí tem várias regras. Esse curso, por exemplo, tem que ter um limite máximo de jornada de horas semanais, para que o pai possa ter tempo para cuidar da criança. Tem que ser após a licença maternidade, tem que ser preferencialmente no modelo assíncrono, ou seja, o pai pode acessar o horário que quiser o curso, para garantir que ele possa realmente ficar com a criança. Então, são várias medidas, né, várias medidas novas, inclusive, justamente pensando nessa parentalidade consciente, né, no regresso da mulher no ambiente de trabalho, no pai cuidando da criança. Isso tudo auxilia para a criação do selo Emprega Mais Mulheres, que é uma distinção que os empregadores podem ter perante a sociedade, perante seus clientes, né, que vai ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho a princípio, ou por ato executivo da presidência, mas que envolve todos os sistemas. Quanto mais a empresa demonstrar que tem ações voltadas ao público feminino, ao combate à violência, à promoção salarial, ao combate à desigualdade, ela vai ter possibilidade de adquirir esse selo e usar esse selo para fins comerciais, inclusive, né? Muito interessante isso que você está falando para a gente, porque o que se percebe nessa lei, né, esse programa Emprega Mais Mulheres, é que houve uma humanização, digamos assim, do papel do homem e da mulher enquanto no âmbito familiar, porque a gente percebeu que com a pandemia, antigamente você tinha bem distinto o que era o âmbito familiar e o que era trabalho. Só que aí o trabalho invadiu o âmbito familiar, né? Tanto é que a gente via aí nas lives, aí, nas videoconferências, às vezes uma criança entrava, isso sim. No começo, mas depois falou, não, isso aí já está acostumado, aquela coisa toda. E isso parece que esse programa, essa lei, ele veio humanizar esse ambiente, porque houve uma invasão da empresa, entre aspas, assim, no ambiente de trabalho, porque você está em remoto, né? Então, mostrar que, para que haja aí um ambiente saudável, né? Porque misturou, né, trabalho com ambiente familiar, fazer com que houvesse esses benefícios, né, Rafael? E aí, para a gente poder finalizar,
Você falou na pergunta anterior sobre não haver distinção entre remuneração de homem e mulher, mas e essa lei no caso de combater discriminação no ambiente de trabalho? Porque você tem um ambiente de trabalho na empresa e agora você tem um Uhum, ambiente de trabalho remoto, né? E uhum. essa lei, ela combate alguma discriminação no ambiente de trabalho? Sim, ela traz alguns pontos importantes, seja em iniciativas a mulheres, por exemplo, vítimas de violência, acontece, violência doméstica, e também violência em decorrência do trabalho, como um assédio, por exemplo, né? Assédio moral, assédio sexual. Então, ela traz inovações nesse sentido. Principalmente em relação a esses combates de violência, ela trouxe uma obrigação para as empresas que possuem CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Que elas têm um prazo de 180 dias a partir da publicação da lei, que foi em setembro, para se adequarem. A CIPA, agora, obrigatoriamente deve discursar sobre formas de combate à violência no ambiente de trabalho, a promoção da igualdade. Então, são matérias que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem que incluir dentro do seu contexto. Ou seja, qual que é a lógica? Isso não afeta pequenas empresas, porque pequenas empresas não costumam ter CIPA. Ela é qualificada com base no grau de risco e no número de empregados, que acaba sendo para empresas maiores. Mas essas empresas, elas devem ter esse foco. Elas devem ter esse enfoque justamente para garantir o combate a essa situação que é tão repudiada, né, que é a desigualdade de gênero, a violência contra as mulheres, a violência doméstica, e isso pode ser implementado, por exemplo, através de políticas internas da empresa, canais de denúncia, auditoria e outras formas que a empresa pode buscar, né, para deixar isso público e acolher esse público nesses momentos de necessidade. Olha, pessoal, nós vimos que nesse primeiro bloco o Rafael nos trouxe aqui grandes informações sobre o programa Emprega Mais Mulheres, né? E a gente viu aí o quanto que esse programa veio beneficiar as relações aí no ambiente remoto aí, tanto para homens quanto para mulheres. A gente vai para um rápido intervalo, fique com os nossos apoiadores, não saia daí, a gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, hoje com o tema Programa Emprega Mais Mulheres. Aqui conosco, Dr. Rafael Fazi, tá? Dr. Rafael, no primeiro bloco, né, a gente conceituou, falou de muitos assuntos importantes, dos benefícios desse programa, né, dessa lei. E agora, para quem está nos assistindo, nós sabemos que muitas pessoas trabalham no ambiente remoto, teletrabalho. Como que funciona agora diante desse programa, de acordo com o controle, né, de jornada de trabalho para quem está nos assistindo? Essa é uma excelente pergunta. Pelo seguinte, a alteração da forma do trabalho remoto é muito recente. Então, vários empregados e empregadores não têm conhecimento dessa informação, ou às vezes acabam tendo conhecimento muito superficial. Por quê? Porque a CLT ela já tinha uma disposição com relação ao teletrabalho. Só que, comecinho de setembro, foi aprovada uma nova legislação que alterou regulamento sobre auxílio alimentação e o teletrabalho, e trouxe algumas mudanças muito importantes. Por exemplo, antes o teletrabalho ele não precisava de registro de ponto. Ele tinha essa isenção dentro da CLT. Agora, com essa nova lei, que não tem 2 meses praticamente, a empresa tem que sim fazer a anotação de ponto. Tem uma exceção, que é para os trabalhadores ou trabalhadoras, né, que trabalham por produção ou tarefa, mas são poucos os casos. A grande maioria daqueles que estão no home office passam a ter essa obrigatoriedade de anotação de jornada. Então pensa, se o empregador não está atento, às vezes continua sem anotar a jornada e já deveria estar fazendo. E gera um risco trabalhista, né? Seja o empregado, porque depois pode ter uma dificuldade para comprovação, seja o empregador pelo mesmo motivo, pode ter depois uma condenação. Então tiveram alterações recentes nesse sentido. Muito bem colocado. E outra pergunta que a gente coloca aqui é que
baseado nesse controle, né, de ponto agora, né, de registro, que foi colocado no imposto, né, por essa lei, como que fica agora esses formatos aí para se fazer esse registro hoje que o empregador deve adotar? Então, o principal ponto é lembrar que existe, dentro de normativas do Ministério do Trabalho, regulamentações sobre o registro de ponto, né? Que pode ser físico, pode ser mecânico, pode ser eletrônico. Isso tudo está regulamentado. Então, o empregador ele não pode simplesmente criar qualquer forma de controle que não observe aquilo que está nos atos normativos. Esse é o primeiro ponto, né? Esclarecido isso, o que é importante? O empregador ele pode... É muito comum no home office fazer isso por controle de software. Então, seja por um login no celular, seja por um login no sistema, seja por um controle no sistema. Só que o que é importante? Garantir que esse sistema, que esse login, que esse controle atenda aos requisitos normativos do Ministério do Trabalho e Emprego. Porque se não atende, ele corre o risco de ter tudo isso invalidado. Na prática é isso. Então tem as formas de controle, a principal forma de controle para o teletrabalho é o eletrônico, efetivamente, só que tem que ter essa garantia por parte do empregador, ter esse cuidado, né, por parte das empresas, de que está atendendo. Existem, por exemplo, sistemas eletrônicos de ponto, que os atos do MTE determinam que só são válidos durante acordo ou convenção coletiva. E acontece, às vezes, do empregador ter esse sistema, mas não tem acordo ou convenção regulamentando. Ou seja, é a mesma coisa que não tivesse nada. Entendo. Isso é bem importante, porque eu ia chegar nesse ponto, porque até então alguns empregadores até invadiam a privacidade do empregado com mecanismos de filmagem sem ele saber, Uhum. e agora com essa instrução normativa vem deixar isso claro como deve ser feito o controle, esse registro de ponto do empregado, né? Porque até então a gente tinha notícias de que o empregador usava meios de ficar filmando o empregado para saber se realmente ele estava trabalhando naquele período, que não era Uhum. convencionado e nem normatizado isso, né? Então isso agora, de acordo com a LGPD, isso também vem dar uma guarida maior à privacidade do titular, né? Sim, sem dúvida. É sempre muito importante que as empresas, empregadores tenham em mente que aquilo que eles fazem não pode ser feito às escondidas. Então, tem que ser muito claro em relação ao empregado que ele está sendo filmado, tirando a questão que ainda é discutida, se pode ou não pode, né? Tem esse ponto também. Pode, até que ponto é que pode invadir essa privacidade? Principalmente no teletrabalho, porque você não está invadindo só o trabalho da pessoa, está invadindo a casa da pessoa. Na prática é isso que acontece, né? As pessoas não costumam ter um escritório, um ambiente em casa específico para isso. Mas é muito importante que, ainda que o empregador decida correr o risco e implemente uma prática nesse sentido, isso tem que ser esclarecido ao empregado, ele tem que ter ciência do que está acontecendo, como você falou, justamente por questão da LGPD. A transparência, né? Exatamente. Direito de informação, né? Dele saber o que está tratando aqueles dados dele, né? Exatamente. Sob pena de, se não fizer, poder ter o risco depois de poder responder uma reclamatória trabalhista, uma denúncia do Ministério do Trabalho, uma denúncia do Ministério Público do Trabalho. E até a NPD também, né? Porque está descumprindo um direito do titular, né? Exatamente. Nossa, muito bem colocado isso aí. E baseado nesse direito, né, que o empregado tem de ter a sua privacidade resguardada, a gente vai falar de um tema agora, porque já que ele está no ambiente remoto, o direito da desconexão. Porque às vezes o empregador ele acha que o funcionário está full time 24 horas por dia, né? E como que dá, de acordo com essa lei, garantir o trabalhador o direito à desconexão, doutor Rafael? Essa é uma questão importante pelo seguinte: a nova legislação que regulamenta o teletrabalho, ela traz uma disposição que fala que o uso dos softwares, dos meios telemáticos de comunicação, fora do horário de trabalho, não configura um tempo à disposição do empregador. Só que a grande questão é a interpretação desse dispositivo. Ou seja, se o empregado, fora do horário de trabalho, está usando o computador para outros fins, e desde que seja permitido pelo empregador, a princípio não tem problema. É essa a lógica, né? Não seria tempo a trabalho. Um celular disponibilizado pelo empregador, está usando fora do horário de trabalho, não teria problema. Só que tem quem interprete que ele pode estar a essa disposição, impedindo que ele ganhe sobreaviso, impedindo que ele ganhe horas extras e outras coisas nesse sentido. E vai justamente na lógica do direito à desconexão. Então, a grande questão é uma interpretação mais protetiva, mais restritiva aqui, de que
o empregado ele pode usar a ferramenta, mas ele não, se ele trabalhar, de fato, estiver trabalhando, isso é hora extra. Se ele tiver que aguardar um chamado, ele precisa ficar ali, ele tem uma restrição ao seu direito de locomoção, pode eventualmente ter direito ao sobreaviso. Então, a desconexão é importante. E o empregador que não respeita isso, de novo, corre risco de ter problemas judiciais e administrativos, né? Porque as pessoas precisam, não só o direito de desconexão, por exemplo, burnout hoje em dia também é muito comum, que é quando você passa a ter aquele esgotamento em decorrência do trabalho. Do excesso ali, né? Existe uma pressão normal, né? Exatamente. Então, e isso é muito delicado porque você tem, de um lado, as pessoas que são aqueles chamados workaholics, que vivem do trabalho, adoram, fazem isso, e aqueles que estão sobre essa demanda, mas não fazem isso porque elas querem. Elas estão fazendo isso por uma pressão, por uma necessidade do seu empregador, e são situações diferentes. O primeiro dificilmente vai ficar doente, o segundo provavelmente vai adoecer. Se adoecer, pode gerar algum problema. Inclusive, acompanhando decisões judiciais, não é incomum você ver esse tipo de situação, por exemplo, envolvendo bancos. Gerentes que trabalham por meta, por produção. Tem sido cada vez mais comum verificar notícias em sites como o do Tribunal Superior do Trabalho, TST, por exemplo, um gerente que foi acometido de burnout teve que ficar afastado do trabalho, teve que se aposentar por conta desse tipo de situação. Então, é muito importante que o empregador tenha esse cuidado com relação ao direito de descanso do empregado e que o empregado tenha esse cuidado de exigir do seu empregador seu direito à desconexão. Ok. E a gente falou em 2 pontos anteriores sobre a questão do registro de ponto e sobre o direito de desconexão. E como se daria aí, eventualmente, numa hora extra nesse ambiente remoto aí? Só para esclarecer para quem está nos assistindo. Na prática, vai depender muito da forma de controle de jornada adotada pelo empregador, né? Mas considerando aqui um sistema eletrônico, então, precisou fazer um trabalho fora do horário normal, ele vai lançar no sistema que está trabalhando. Então, tem empresas que fazem o lançamento em tempo real, então foi fazer hora extra, faz o lançamento, tem empresas que fazem o lançamento posterior, então o empregado faz a anotação, repassa e depois eles lançam isso no sistema. Mas é sempre importante o empregado, né, o trabalhador, garantir que isso vai vir depois na sua folha de ponto, garantir que aquilo que foi trabalhado foi efetivamente pago. Ah, muito bem. E você tocou num ponto muito interessante, doutor Rafael, sobre a questão do burnout aí. Quais são os deveres da empresa para aquele funcionário, né, não ser acometido do burnout e para aqueles que se acometeram do burnout? Quais são os deveres da empresa para com o trabalhador? Para aquele acometido da doença, o principal ponto é o afastamento previdenciário. Né? Então, a pessoa apresentou os atestados, a empresa vai fazer o afastamento previdenciário para garantir que ele tenha o seu devido tratamento. E depois, evidentemente, com o retorno dele, identificar quais foram as razões pelo acometimento da doença e trabalhar isso de uma forma a evitar novos acontecimentos. Né? Justamente até para evitar depois um problema maior. A pessoa pode ter um agravamento posterior da doença, pode evoluir para um quadro mais grave. Então, fazer o tratamento interno para identificar como aquilo aconteceu. E para aqueles que não são acometidos da doença, mas que eventualmente possam ser acometidos, é justamente a empresa trabalhar com uma lógica de pensamento, que são pessoas humanas, não são máquinas, né? Já dizia Charles Chaplin, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ter todo esse cuidado, ter um acompanhamento, por exemplo, aquelas que possuem seus serviços de saúde e segurança, né? Tem um SESMIT, por exemplo, ter um acompanhamento por um técnico do trabalho, um médico do trabalho, fazer esse acompanhamento, por exemplo, dos atestados que eventualmente são apresentados, para ver se existe algum atestado relacionado a uma doença psiquiátrica, garantir que o empregado tenha direito ao seu gozo de intervalo, para refeição e descanso, que ele dê 1 hora durante a jornada, o intervalo posterior, o descanso semanal remunerado, geralmente aos domingos, né? Garantir esse período de descanso. A gente sabe que é muito importante, tem empregados, inclusive, que gostam de fazer horas extras, que nem eu falei, seja workaholic, seja alguns por questão de necessidade, mas a empresa tem que fazer essa administração e esse cuidado, justamente para evitar adoecimento. Muito bem colocado. Esse segundo bloco, nós tivemos uma aula aqui sobre esses direitos que o trabalhador tem, ainda mais com esse programa aí, Emprega Mais Mulheres. E a gente agora vai para o segundo intervalo. Não sai daí, toma sua aguinha, fique com os nossos apoiadores, a gente volta já já.
Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e o tema de hoje é Programa Emprega Mais Mulheres. Falávamos nos blocos anteriores sobre esse programa, os benefícios e sobre o controle, né? Como as empresas dariam benefícios, controlariam pontos, né? Registro de pontos de empregados. Doutor Rafael, com a transformação digital, né? Muitas empresas tiveram que se adequar, né? Porque isso aí foi exponencial. Ainda mais com a pandemia, tivemos aí que as empresas se adequarem aos trabalhos remotos, teletrabalho, né? Como isso veio afetar o trabalhador, na sua experiência? Então, a grande questão é isso, né? Antigamente existia todo um preconceito com teletrabalho, com home office. Veio a pandemia e impôs isso para boa parte das pessoas, querendo elas ou não. Não foi nenhuma questão de querer, né? Foi uma imposição. Exatamente. Né? E o primeiro grande evento nesse sentido foi aquilo que você comentou no bloco anterior, de um pouco de invasão da privacidade do empregado, né? Como eu comentei, as pessoas não costumam ter em casa uma estrutura para isso. Então, acaba acontecendo essa questão ali de uma criança acabar aparecendo tudo, e eu me incluo nisso, porque eu estou com 2 filhas pequenas, então vivenciei isso na prática. E foi justamente uma questão de ajuste, né? Inclusive de mentalidade, as pessoas entendendo que era um momento excepcional, que era um momento completamente distinto na história da humanidade, que não tinha como você criar um problema com essa situação. Pelo contrário, você tinha que ser receptivo, você tinha que entender essas diferenças, tinha que entender que a pessoa, querendo ou não, estava trabalhando, mas estava dentro de casa. O que aconteceu muito foi algumas empresas possibilitarem o pessoal de trabalhar de hotéis, então, para poder ter essa privacidade no seu trabalho, isso foi muito visto. Coworkings, né, com as medidas sanitárias devidas, com seus controles devidos. Então, teve essa situação. Teve também normativas do Ministério Público do Trabalho, que eu me recordo, sobre os professores, que tinha toda aquela questão de aula que os institutos de ensino tinham que providenciar formas que o empregado tivesse como gravar sua aula sem precisar expor sua casa, seja por meio de um software, seja por meio de uma tela branca que a empresa levasse para ele colocar atrás, uma lona, alguma coisa nesse sentido. Então, foram várias as alterações decorrentes, forçadas, né, por conta da pandemia, mas que no final das contas se mostraram que eram possíveis de serem implementadas, que eram compatíveis com a realidade das pessoas. São poucos os casos que realmente foram uma alteração muito brusca, que foram uma intervenção muito brusca. A princípio foi visto que foi implementada às pressas, mas que com o tempo acabou se tornando uma coisa mais leve, uma coisa mais comum, uma coisa mais tranquila, né? Muito bem. E a gente falava aqui também nos bastidores, aqui no intervalo, sobre essa dinâmica, né, do trabalho remoto envolvendo empregador e empregado. E algo que a gente falou aqui no intervalo, acho que era muito interessante a gente colocar isso para os nossos espectadores, né, sejam eles empregadores e empregados, é os meios de controles, né? A gente falava anteriormente do registro de ponto, do direito à desconexão, né, como que se dá isso. Fala um pouco para a gente, Rafael, sobre esses meios de controle sem ser invasivos, né? Como que o empregador sabe se realmente o empregado está trabalhando, né? Como que se dá essa relação aí? Fale para a gente aí. Não, ótimo. A grande questão é a seguinte: tudo no direito é pautado pelo princípio da boa-fé, né? A lógica é essa, e essa lógica também se aplica às relações de trabalho. Então, você tem essa confiança. Até porque a relação entre empregador e empregado é uma relação de confiança. A justa causa acontece justamente pela quebra dessa fidúcia, né?
Então, a lógica do direito trabalhista é essa. Então, qual que é a ideia? Se a pessoa está em home office, presume-se que ela esteja trabalhando. Essa seria a coerência lógica. Acontece de nem sempre ser a realidade? Acontece. Então, essa questão de fiscalização, o que seria o ideal? Que não existisse uma fiscalização simultânea em tempo real, justamente por conta da boa-fé. Mas ela pode existir. Então, por exemplo, a própria legislação do teletrabalho traz isso, né? Que o empregado e o empregador podem dispor de ferramentas para comunicação, disciplinar isso. E quanto mais ajustado for, melhor. Então, por exemplo, estipular que o empregado tem que estar disponível, seja num Skype, num Teams, num WhatsApp, a ferramenta de comunicação que tiver entre empregado e empregador, para atender telefone, quando não tiver em reunião marcada lá nos compromissos, no Outlook ou na forma de controle, né, que a empresa utilizar. E se o empregado não atender e não tiver uma justificativa razoável, ele pode ser advertido, pode ser suspenso ou até mesmo aplicado uma justa causa. Então, é justamente é o cuidado que o empregado tem que ter para entender que existe um limite para essa liberdade do home office. Óbvio que ele ainda tem o direito de, da mesma forma que seria no presencial, né? O pessoal às vezes vai tomar um café, precisa fazer as suas necessidades, tem esse tipo de situação. Também acontece em casa, então o empregador tem que ter essa realidade, mas também não é uma liberdade a ponto de, não, vou me ausentar, vou tirar um cochilo agora e depois eu volto a trabalhar. Não é isso, né? Então tem esses cuidados. Inclusive, o empregador pode verificar, é muito comum, por ser sistemas informatizados, verifica logins de acesso, quantas vezes a pessoa acessou o software da empresa, desconectou, enquanto estava logado, o que fez, o que deixou de fazer, quantos e-mails enviou. Então, essas informações é comum que o TI da empresa tenha. E pode verificar se, de fato, a pessoa está ou não está fazendo as suas atividades. Muito bem colocado. Então, você que nos assiste, né, nosso espectador aí, saiba que não só pelo programa Emprega Mais Mulheres, mas por uma questão da legislação trabalhista, né, nesse sentido. E a gente sabe também que, tanto no meio presencial quanto no meio remoto, as pessoas se utilizam, né, de redes sociais. Né? Uhum. É o WhatsApp, é o Instagram, né? E sei lá. Mas a empresa, como que dá esse controle pelo empregador com relação ao uso de redes sociais por funcionários, Felipe? Rafael, desculpa. Tranquilo. Aqui são 2 pontos. Seja o uso durante o trabalho, seja o uso fora do trabalho, né? Então, durante o trabalho, a empresa pode estipular que ele não pode acessar, afinal ele está trabalhando. E as redes sociais são, na maior parte das vezes, uma ferramenta de lazer, de descontração. Então, pode fazer um bloqueio de acesso, pode estipular que se a pessoa acessar poderá receber uma medida disciplinar, né? Alguma coisa nesse sentido. Tirando, evidentemente, o tempo que a pessoa está no seu intervalo para refeição, por exemplo, ainda aqui dentro da empresa. Agora, outra questão é o uso das redes sociais fora do ambiente da empresa. Porque a rede social, ela é da pessoa, né? Não é do seu empregador. E a empresa, ela tem uma limitação do quanto ela pode intervir na vida privada do empregado, né? Então, ela não pode, a priori, estipular como a pessoa vai ou não vai usar. Pode fazer algumas recomendações, mas a princípio não pode intervir. Por outro lado, o empregado tem que tomar cuidado com o que posta. Por quê? Porque ele não pode colocar coisas que sejam desabonadoras ao seu empregador. Né? Na prática, e isso acho que boa parte dos telespectadores já viram notícias, o que acontece de pessoa que é demitida por justa causa, e a Justiça do Trabalho tem mantido as justas causas por conta de dancinhas no TikTok feitas dentro do ambiente de trabalho, por conta de postagens no Facebook e no Instagram falando mal do seu empregador. Porque justamente como a gente falou, que a boa-fé pauta as relações do trabalho, quando o empregado faz esse tipo de situação, ele está quebrando essa boa-fé, ele está quebrando essa confiança. Seja por exposição do empregador, né? Seja por falar mal do seu empregador. Então, é uma situação suficiente para falar que não dá mais para manter o contrato de trabalho, eu posso rescindir. É esse o cuidado que o empregado tem. Ele tem a liberdade? Tem. Só que essa liberdade não é irrestrita. Ou melhor, ele pode fazer isso, mas tem que saber que tem consequência para os seus atos. Muito bem colocado isso aí, e a gente percebe que
muitas das vezes as redes sociais elas dão uma liberdade, né, eu falo entre aspas aqui, da pessoa expor as suas opiniões, né, e vivemos ainda num estado democrático, né, de opiniões, mas assim, existem limites, né, e aí é muito importante que você, trabalhador e você empregador, saiba que, como o Dr. Rafael colocou, sobre a boa-fé e a confiança, né? Não é porque você está fora do horário de trabalho que você vai denegrir a imagem da empresa ou de um colega, né? Ou também publicar postagens aí que venham a discriminar pessoas, né? Várias outras discriminações aí. Então, é policiar, né? Acho que a palavra correta é essa, Exato. né, doutor Rafael? Exatamente. Se policiar, né? A gente está chegando aqui ao final desse terceiro bloco. Eu gostaria que o doutor Rafael, o senhor desse algumas recomendações, né? Com relação a ter uma relação de trabalho mais harmônica nesse ambiente de teletrabalho para os nossos espectadores. Eu acho que a principal recomendação, tanto para empresas quanto para empregados, é ter tudo muito bem definido previamente. Né? Aquilo que está escrito, aquilo que está ajustado não sai caro, já existe esse ditado. O acordado não sai caro. O acordado né? não sai... Exatamente. Então, qual que é a lógica? Quando o empregador vai colocar alguém em home office, ou vai fazer uma contratação em home office, que já esteja tudo muito bem definido. Né? E quanto mais escrito, melhor. Ele sabe justamente por uma precaução, uma segurança do próprio empregador e do empregado, de como se dará esse trabalho. Até porque o empregador pode deixar o empregado ter um pouco mais de liberdade na sua jornada, não tem problema. Uhum. Né? Não é incomum pessoas, às vezes, quererem fazer uma academia durante o horário comercial para poderem ter uma maior liberdade, fazer isso com o tempo mais tranquilo, o empregador pode ficar tranquilo. Porque, às vezes, para o empregador o que importa é o trabalho ao longo do dia, e não que seja feito das 9 às 6. Né? Mais ou menos essa lógica. Só que isso tem que estar ajustado. Então, o principal ponto, a principal recomendação é esse ajuste prévio, é essa conversa, é as definições da forma que se dará o trabalho, da forma que se dará esse controle, da forma que se dará o acesso, justamente para evitar um problema depois. Porque o problema que acontece posterior, a maior parte das vezes é justamente isso. Porque, eu achei que era assim, eu achei que podia isso, porque não foi explicado, não foi conversado. Então, esse é o principal ponto. O segundo ponto, e especialmente para as empresas, é o cuidado e assessoria jurídica por trás. Porque não é incomum, às vezes, a empresa querer utilizar do que viu na internet, de um modelo de internet, ou que alguma pessoa falou, e no final, mais um ditado, né? Quem paga mal paga duas vezes. Infelizmente acontece, que nem o exemplo que eu dei antes. A empresa, às vezes, pode ter um controle de jornada, só que esse controle de jornada precisava de regulamentação em acordo com a convenção coletiva e a empresa não tinha essa previsão. Ou seja, era a mesma coisa que nada. Então, ter esse acompanhamento, ter esse cuidado, justamente para garantir que aquilo que ela está fazendo é lícito, está certo e não vai dar maiores problemas no futuro. Olha, muito importante o que o Dr. Rafael colocou. Uma assessoria jurídica competente, né, é o que o Dr. Rafael acabou de colocar. Não custa nada você procurar uma assessoria jurídica, né? O Dr. Rafael trabalha lá no escritório Anderson Balaão, advocacia, e com certeza ele vai poder dar grandes orientações, consultoria, assessoria, e os seus contatos também vão estar aqui no nosso vídeo também. E é muito importante que você, né, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Pessoal, infelizmente, chegamos aí mais um final do programa. Nosso muito obrigado por ter ficado até aqui. E este e outros vídeos também estão nas nossas plataformas digitais aí, né, no YouTube, no Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá!